Não me interessa o que vocês fizeram, se é de bom grado, boa fé, vai pagar. Foi checar a seguradora, no empresariado, né? Depois que você vira empreendedor. Eu lembro que levava 2 horas para corrigir a prova de todo mundo. E um dia eu entrei no auditório, 600 pessoas fazendo prova, levava 2 horas para as psicólogas entregar o resultado. E eu falava, vocês não conhecem crivo? Aí a mulher, o que é crivo? Eu falei, crivo é a coisa mais boa, me dá a prova aqui. Aí ela me deu uma prova de lógica. Eu ia lá e falava, marca certo. Aí eu pegava uma folha, colocava por cima e fazia a marcação por cima e furava a folha. O crivo é simples. Crivo de lógica. Você só põe uma folha em cima. Quantas que você vê pintadinho, você só dá nota. Aí o povo chorou. Aí reduziu para 20 minutos. Pegava todas as provas, colocava o crivo em cima, tchau. Aí eu adoro acelerar o processo, que é o próximo item que eu vou falar para vocês. O que atrapalha faturamento? Processo errado. Anota aí. O que atrapalha faturamento é processo errado. Ou seja, processo em desuso, processo que é duro, que é rígido, né? Precisa ser flexível. O melhor processo que eu conheço é dinâmico, desde que siga, senão não presta para nada também. O que nós precisamos fazer? Nós vamos ter um processo que o fim do processo é o começo. Fez cara feia aí, né? Anota o nome desse processo, chama fim a fim. Chama circuito isso aí. O fim do processo já é o início do próximo etapa para fazer a mesma coisa. Chama fim a fim. Quando eu tenho um circuito, é diferente de eu ter uma reta. A maioria das empresas, quem não tem um pingo de sabedoria no que eu estou falando, o próximo começo tem um fim. E aí, não sei se você entende, se é uma reta que não é circuito, eu perco muito tempo correndo até lá, depois desmontando aquilo e voltando para começar de novo. Acho que vocês... acho que desenhar é mais fácil. Eu gosto de desenhar porque é mais fácil de entender. É assim, ó. Você vai fazer um circuito assim, o fim do circuito já é o começo de novo do negócio. E isso aqui é um problema. Quando eu tenho que sair aqui e chegar aqui, eu desmonto o final da corrida e eu tenho que vir com esse negócio aqui e começar tudo de novo. Quando eu tenho começo, meio e fim, o fim, ele pode dar uma pausa para continuar aqui no início de novo. Aqui não. Por que um processo de jeito aqui? Ó? Vou pegar um carro de corrida que vai ficar mais claro. Quando eu tenho um processo fim a fim com um carro de corrida, meu negócio é baixar o tempo. Depois que eu aprendi a baixar o tempo, eu tenho que gastar menos recursos. O melhor de todos é acertar o carro para gastar menos recursos do jeito mais confortável possível para chegar na frente. E meu negócio é melhorar tempo, circuito. Então, o processo, vocês vão anotar o nome dele. O processo chama-se, eu vou dar a analogia, né? Circuito. Processos em cadeia, que eu tenho começo, meio e fim, e as pessoas não têm melhoramento, que é a dinamicidade do processo, vai fazer com que eu gaste mais recursos, e aqui tem um problema. Aqui as pessoas abandonam. Vocês nunca mais vão esquecer isso aqui, que isso aqui é muito violento. Se uma pessoa sozinha lê um manual e ela tem que atravessar e chegar bem aqui, e o manual não mostra que eu tenho que recomeçar o processo, essa pessoa aqui, ela abandona o processo. Quer que eu te dê um sintoma? Que jeito que é o seu formato na sua empresa? Se o processo é linear ou é em circuito, se ele é circuito, as pessoas não seguem. Porque elas fazem uma vez, duas, quando você para de olhar, elas não vão fazer. Aqui ela é obrigada a fazer, porque o circuito obriga ela a fazer. Por que é em circuito, é fim a fim? Porque você precisa ficar de forma dinâmica, ou diminuindo o tamanho do circuito, ou aumentando o tamanho do circuito. E dá para pegar todo mundo que não está fazendo. Então, vou dar um exemplo. Eu criei um circuito. Carro das empresas. Tem que ser uma pessoa que dirige e a pessoa responsabiliza. Aí um dia alguém inventa lá. Vamos colocar um negócio aqui no procedimento. Nós vamos contratar um funcionário só para lavar carro. Eu falei, vai. Você vai contratar um funcionário para lavar carro? Quem vai lavar o carro é o cara que dirige o carro. Faz parte do circuito. Ele não só dirige, mas como ele zela, ele não pode bater e ele tem que cuidar. Simples. Imagina a alta responsabilidade que esse cara fica com esse carro. O carro está sujo, a culpa é dele. O carro está com problema, a culpa é dele. Tudo é culpa dele. Então ele está dentro de um circuito que eu não criei etapas que fica passando isso para outra pessoa. Chego aqui na empresa um dia, olho o carro batido. Falei, vou valer na minha vida e por qualquer vida aqui, que quem bateu o carro não é o cara que dirige. Marçal, não foi, tem certeza. Aí puxa o telefone e já liga. Quem bateu o carro? Foi o cara que, maior boa fé, que depois do horário o cara foi embora, foi e pegou o carro, com autorização de quem? Põe todo mundo para pagar que fez isso aí. Vocês quebraram o circuito. Não me interessa o que vocês fizeram, se é de bom grado, boa fé, vai pagar. Foi checar a seguradora para pagar o seguro, o cara não tinha a idade do seguro. Ou seja, fudeu todo o processo. Ficamos sem um carro um tempão, aí a empresa teve que pagar, porque o carro é da empresa, e aí vai descontar para todo mundo que teve a ideia brilhante de sair do circuito. Aqui tem uma questão de recuperação de receita, de perdas e danos, que eu não tenho dó de ninguém.
Se eu pus um incapaz para fazer, eu pago. Se eu coloquei um capaz, ele vai pagar. Então, quando eu coloco o circuito, o cara é obrigado, eu nem preciso vigiar ele é obrigado a fazer. E se tiver a quebra disso, fudeu. Vai pagar. Aqui todo mundo tem história top. Eu lembro que todo mundo reclamava de ser atendente de call center no suporte técnico lá de banda larga. Falei, o que vocês querem de mim? Tinha que ter umas diversões aqui. Eu falei, fui lá, né, propus para a diretoria, falei, tem como vocês arrumar para nós umas televisão? Eu era gestor de TV por assinatura também, só colocar aqui, é da empresa, coloca TV a cabo aqui para assistir filme. Pô, mas nunca ter esse tanto de dinheiro que você quer. Eu queria máquina de fliperama e tal, pedi, a empresa não deu. Os apuros que eu sempre entrava lá, quase custava a minha cabeça. Falei, quer saber? Tem uma regra dentro da empresa que é proibido comer lá dentro, você só pode comer nas áreas de restaurante. Meio. 1.100 colaboradores e falei para eles assim, gente, nós vamos fazer comida e vender, e vocês não vão comer comida lá fora e nem no restaurante da empresa, vocês vão comer aqui dentro. E não contei para ninguém, só para um time de 1.100. Aí o que eu fazia? Eu mandava descer, chegar a 80 pizzas, né? Porque 1.100 e 4 turnos. Manhã, tarde, noite, madrugada, 100%. Aí era proibido, eu tinha que dar advertência para quem comia na PA, na posição de atendimento. Só que eu falei, a empresa não vai arrumar o dinheiro, eu vou criar um mecanismo para gerar receita e eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar esse negócio. Só que aí foi saindo do controle, porque eu chamei meus 70 supervisores e falei, cada um cria um tipo de comida e vamos vender. Todo mundo, Marcelo, você sabe que é contra as diretrizes da empresa, né? Eu falei, mas é em prol de algo maior para a companhia. E ninguém aqui, eu vou deixar ninguém aqui ter problema. O problema eu vou assumir. Cara, aí, certeza, né? Certeza. O que tinha de gente comendo nessas PA, e eu ficava, meu Deus, esse trem vai me dar um BO. Eu falei, vai, aí aguentei 1 dia, 5 dias, 7 dias, 10 dias vendendo, cara, nenhum BO. Aí um maluco fala, eu vou fazer a pamonha, ele entrou com botijão de gás. Eu falei, cara, nós entramos no moralzinho com as pizzas. Vocês estão entendendo que a gente estava vendendo comida para 1.100 pessoas? Vocês sabem o que é o lixo disso? Era uma situação de guerra, para esconder a entrada da comida e para sair com lixo, era um absurdo. Resumindo, caiu na boca de todo mundo e o pau quebrou. Você é louco, você tem noção, não sei o quê. Aí eu lembro que o dinheiro deu uns 60 mil reais de lucro da comida. Loucura alimentar esse tanto de gente. O que veio na minha cabeça? Vou montar um restaurante aqui, não era possível. Eu peguei 60 mil, comprei, acho que foi umas 12 TVs, comprei uns 5 ou 6 fliperama, comprei máquina de basquete, comprei aquele soco, o saco de pancada, instalei TV a cabo em tudo. Fui instalar, a engenharia da empresa não deixou. Eu mesmo fui lá arrancando um teto igual esse aqui, não é isopor, não, é outro nome, é esse teto aqui. E eu fui, comprei o cabeamento, fiz solda, que eu sei fazer solda, que eu já mexi com isso quando eu era sonoplasta. Montei todo o cabeamento estruturado, numa madrugada inteira, quando amanheceu a operação inteira, todo mundo chegou e falou, cara, não é possível. E aí o que eu fazia com os atendentes? Eles primeiro deram a vida por isso, né? Aí eu colocava o filme, o tempo médio deles estava alto, aí saía uma mensagem, o filme vai ser interrompido se vocês não baixar o TMA agora. Vocês não estão entendendo, vocês não sabem o que é 300 pessoas por turno, mais ou menos, atendendo. E quando alguém interrompia o filme deles, vocês não estão entendendo, mano. O tempo médio da operação inteira caía na hora. Por quê? Porque eles resolviam o problema para não parar de ver o filme. E eu ia dar recado, eu aparecia nas televisões. E aí as reclamações da companhia começaram a cair na minha área e não da companhia. Da companhia inteira crescendo, na minha área era a única que estava caindo. E os caras, mano, o que você está fazendo? Coisa muito simples. É proibido xingar o cliente. Aí os caras, aí você me fode, Marçal. Tem que xingar uma vez ou outra. Tem cara que é idiota. Se você xingar isso, vocês vão estar xingando eu e eu corto isso aqui tudo. Seguinte, vai ter uma pausa para quem for guerreiro e não xingar o cliente. Vocês vão resolver o problema sem xingar. Combinado? Combinado. Rapaz, o cara ficava fritado de ódio do cliente, ele ficava quietinho, já colocava a pausa. Só de não xingar, eu deixava ele lá e dar um soco no negócio. E chegava, eu falava, você vai xingar o saco de pancada, mas o cliente não vai xingar mais. O que aconteceu? Eu tive o melhor resultado da história da companhia por causa disso. Eu quebrei a regra da companhia, vendi, peguei o dinheiro, eu mesmo instalei com os caras que entendiam também, nós fizemos uma operação inteira. O que aconteceu? A Portugal Telecom compra a Oi e a Brasil Telecom. O vice-presidente viu um relatório assim, ó, de várias operações, a do Pablo Marçal era a única que não tinha negatividade em nenhum resultado, 16 indicadores. Aí o vice-presidente mundial do grupo, Bruno Espírito Santo, o nome dele, português, ele veio no Brasil e falou, eu quero que vocês me coloquem na presença de Pablo Marçal.
Mano, pensa a raiva que esse povo não ficou. Aí o Bruno Espírito Santo falou, o que você fez para bater o resultado da companhia? Aí eu falei, quebrei as regras da companhia. Porque vocês não têm dinheiro para nada. Pelo menos eu acho que vocês têm, só que vocês não liberam para nada. Você faz todo mundo ficar mais divertido. Todo mundo aqui quer jogar... Não, jogava ping-pong, tinha tudo esparramado. Era um auê a minha operação. Só que os melhores resultados da companhia no mundo inteiro, uma empresa transnacional, ele falou, cara, mas explica melhor. Eu falei, é o seguinte, vocês têm que liberar o dinheiro, eles têm que sentir que eles são amados, mas como é que você baixou as reclamações de Anatel? Eu falei, vai xingar o boneco aqui, ou o saco de pancada, tinha um boneco também. Você tinha que ver, o boneco ficava do meu lado, o saco de pancada no outro lado. Toda hora eu ouvia palavrão de gente batendo no boneco. E eu ficava, tá de parabéns, regaça o boneco. Não, dá porrada, vai mais forte, pode ir. Aquele povo parou de descontar no cliente. Cara, mudou tudo. E aí esse cara veio achando que eu ia contar fábula. Eu falei, eu quebrei as regras da companhia. Não pode comer na operação, eu fiz. Aí ele ficou mais fã ainda. Ele falou, como é que eu explico isso para os outros? Português é quadrado. Igual americano, assim, ó. Não aceita de jeito nenhum você falar alguma coisa diferente do que ele programou. Ele é tão quadrado que eles, quando compraram, desfizeram a operação, né? Tinha comprado e depois fizeram. Eles chegaram lá e falaram que a gente era o povo mais atrasado que tinha no mundo inteiro, porque a gente tem muito sistema para uma empresa só. A gente usava 55 sistemas diferentes na Brasil Telecom. Eles chegaram e falaram, eu vou unificar tudo em um só. Aí a gente pirou, porque tinha 55 milhões de CPFs de cliente, é muito pouco, né? CPFs não, 55 milhões de clientes entre CPFs e CNPJ. Mas o que é a parada? Eles, quando chegaram na companhia, eles viram tanto que os nossos processos eram engessados. E eu sou um quebrador de gesso. Eu odeio coisa engessada. Então, quando você é uma pessoa que não faz a pessoa ir para o próximo nível, não coloca um propósito nela, não mostra para ela que ela pode crescer, não dá um processo fim a fim para ela, você não vai dobrar esse faturamento, você não vai fazer essa empresa crescer, não tem como crescer.